é você semear para depois você fazer a colheita. Então, essas trajetórias, essas etapas, elas precisam ser feitas. Mas aqui, que jogador é esse? É um jogador que estava sendo monitorado, é um jogador aí que eu acho que contar sobre o jogador é meio difícil. Eu acho que nada melhor do que você ver com seus próprios olhos. Eu coloquei disponível no nosso canal do YouTube aí um material sobre o garoto. Você pode olhar e ler o material dele. Você vai acompanhar, eu acho que você vai ter as suas próprias conclusões. É um vídeo aí que está no nosso canal, você vai achar com facilidade ele. É um vídeo recente, coloquei ontem, junto com uma matéria no blog do São Paulo, fazendo a informação da contratação dele. Era um jogador que o Palmeiras trabalhava para ser um novo Endrick, um novo projeto de Endrick. É um garoto que vem da mesma região, inclusive, coincidência ou não, do próprio Endrick. Acho que você vê no vídeo, você entende. Quem viu o vídeo do Endrick lá no passado, jogando, por exemplo, a Gold Cup, que é uma competição que é em Aparecida de Goiânia, em Goiás, que foi quando ele se destacou com a camisa do São Paulo, que acabou chamando a atenção do Palmeiras quando o Palmeiras contratou ele. É a mesma movimentação, o São Paulo está fazendo um movimento parecido, só que é um jogador, em vez de ser sub-10 ele já é um sub-12, já é uma outra característica de jogador, e está aí o materialzinho dele para vocês acompanharem uma notícia exclusiva do blog do São Paulo. Essas contratações aí a gente divulgou ontem, tanto do Journey quanto do Samuel Luca, esse sub-12 aí que tomara que se realmente. Eu vi muita gente falando, pô, novo Hendrick. Eu falei, gente, quem chamou de novo Hendrick foi o próprio Palmeiras. Na minha opinião, a gente já pode chamar ele de novo Rian Francisco. Ah, não quero fazer comparações, deixa o garoto fluir normal. Inevitável você fazer a comparação, até porque o garoto era chamado pelo nosso rival de novo Hendrick. Então, eu não vou ficar aqui mentindo. Cada um que absorva suas próprias ansiedades e angústias. Mas a pressão existe. O São Paulo contratou o menino, foi uma negociação longa, toda uma trajetória, falando com os pais, conversando com todo mundo, para que o garoto chegue em Cotia e consiga se desenvolver bem. Lembrando que Cotia tem muitos artilheiros, não era só Rian Francisco. O São Paulo tem um garoto chamado Nicolas também, que não para de fazer gol. É um centroavante, é um atacante muito bom. Tem o próprio Luca, que subiu para o sub-20 agora, também era artilheiro no sub-17. A gente tem vários excelentes jogadores de ataque, muitos jogadores que marcam muitos gols, como também os meninos do sub-15, que subiram agora, são sub-16. É um time que ainda precisa equilibrar melhor as suas peças para conseguir ter melhor desenvolvimento, mas qualidade técnica entre seus meninos tem. A gente tem muitos meias bons nessa categoria do 15 para o 16, que agora é sub-16. A gente tem meias muito bons, como o Davi Pena. Você vai pegando os meninos ali do meio de campo. O Zabarelli acabou virando um outro jogador mais ofensivo, mas tem bons valores, como por exemplo o Luan Silva na lateral esquerda. Você vai pegando vários jogadores que jogam e você vai vendo a qualidade técnica desses atletas do meio para frente. Tem os jogadores que se destacam muito, tem o próprio Cocão, que é um jogador que já foi, ele está jogando com os 2008, apesar de ser 2009. Então você tem muitas peças interessantes que a gente vai começar a ver ao longo desse ano, e eu espero que o Sub-16, que foi uma das poucas categorias que não foram bem ano passado, com algumas contratações também, consiga fazer um bom campeonato. O Palmeiras, eles perderam para o Palmeiras, mas estavam com algumas ausências, pelo menos foi o que eu fiquei sabendo. Até meu filho perguntou para os colegas, porque meu filho jogava nessa categoria lá em Cotia. Ele conversou com os colegas, parece que o São Paulo teve muitas baixas nesse começo de ano e acabou sendo uma presa fácil para o Palmeiras. Palmeiras este que o São Paulo ganhou em 2024, no começo do ano, na mesma competição que seria a Copa Votorantim, mas a Votorantim, o Corinthians ficou isolado lá por causa do aliciamento. É o mesmo campeonato, só que com nome diferente. O São Paulo tinha ganhado do Palmeiras em 2024, e nesse ano de 2025 perdeu para o Palmeiras e acabou sendo eliminado nas semifinais. Faz parte. Essa briga com o Palmeiras ela vai ser intensa, como eu acabei de falar. A gente acabou de pegar dois jogadores dele. Essa briga nas categorias de base vai ser cada vez mais aguerrida e cada vez mais intensa, mas de olho no Samuel Luca. Você quer tirar sua dúvida com os próprios olhos. Ah, Zanqueta, você está falando aí. Eu vi gente falando assim, é cortina de fumaça. Eu falei, gente, cortina de fumaça no garoto sub-12. Vocês só podem estar de sacanagem e outra coisa. Como eu falei, quem me acompanha mais de perto sabe que eu já venho falando dessa negociação faz muito tempo. Ontem eu consegui a autorização porque está tudo assinado, agora com papelada toda pronta. Aí pude falar mais sobre o jogador, divulguei e vi que muita gente adorou. Mas também sempre tem os corvos, né? Tem que ter os abutres de plantão, que quanto pior, melhor. Estavam aí falando que era uma cortina de fumaça para o garoto sub-12 acorda, né? A gente vem falando sobre Cotia faz tempo. Tem que ser bem estúpido para achar que isso aí é uma cortina de fumaça sobre algum assunto. Aí falaram sobre o Thiago Mendes também, que, falar do Thiago Mendes. Então, agora eu não vou poder mais dar notícia
porque qualquer notícia que eu falar, se ela for boa, vai ser para ser um problema. Então eu só posso dar notícia ruim, só posso fazer escândalo, gritar, porque só assim que as coisas são boas, só assim que a gente vai fazer? Não, não vai ser assim. Eu já acordei mais feliz hoje, tudo bem. Meu filho ontem virou artilheiro do campeonato aqui que ele disputa também. Acaba tendo um bom humor e tudo, mas é o início de uma semana. O São Paulo não perdeu absolutamente nada no final das contas. Foi um jogo negativo. Eu prefiro que perca agora e fique com o alerta ligado do que lá na frente. Graças a Deus não perdemos nenhum jogador por lesão. O único que ainda continua fora é o Luiz Gustavo. E espero que os novos enxertos na equipe comecem a fluir e as coisas comecem a melhorar. Sobre bastidores políticos do São Paulo, para quem sempre me pergunta como estão as coisas, eu vou sempre norteando para vocês como é que está a temperatura do clube. Hoje, as únicas discussões que estão no clube e as movimentações políticas que acontecem, elas estão relacionadas à eleição de vitalícios, como eu sempre falo para vocês, quando você tem falecimentos e você tem aberturas de vagas, sempre que completam 10, o São Paulo faz uma nova eleição de vitalícios e os vitalícios são fundamentais dentro do clube. Por quê? Porque os vitalícios é que formam as principais chapas para as futuras eleições e acabam sendo os cabeças do processo eleitoral e político do São Paulo, encabeçando esses grupos. Então, se você tem mais vitalícios, você forma melhores chapas, você tem mais força política. Então, quem já tem mais força política provavelmente vai fazer mais vitalício. A perspectiva que eu acabei ouvindo é de alguma coisa próxima de 7-3, que é mais ou menos o que acaba sendo distinguido, que pode chegar até 8-2, a não ser que a oposição tenha uma grande vitória e consiga 6-4. De qualquer maneira, vão ter mais conselheiros da situação de novo do que oposicionistas, mas a tendência é que fique dos 10 vagas, 7 fiquem com a situação e 3 com a oposição, consolidando a força política do que é a situação no clube hoje e que para quem acha que está efervescente, que o bicho está pegando, porque lê perfis aí que adoram fazer estardalhaço dizendo que teve um monte de coisa acontecendo e que teria uma ruptura, que o caos político está instaurado, não é verídico, não é verdadeiro. Então, cuidado com esse tipo de informação. Vamos acompanhar aí e eu dou as próximas informações para vocês desse bastidor político que hoje está totalmente focado com a vertente de eleição dos conselheiros vitalícios do São Paulo para esses próximos dias também, além dessa semana corrida no futebol.